Boa noite. Vamos estudar hoje textos prescritivos, uma revisão do que compreendemos. Começando. Textos prescritivos. Texto prescritivo é como a situação a uma ordem a você, ao leitor, que te prende ali aquela situação. Ok? Então tá. Classificação. Hoje é o dia, né, que estamos fazendo essa situação. Ok. Prescritivo é injuntivo, é os dois juntos. Injuntivo e prescritivo, eles têm a diferença. São diferentes, são de outras formas, ok? O foco dessa instituição, ok? Institui ao leitor acerca de um procedimento. Exige que o leitor proceda de uma determinada forma. Não permite a liberdade de atuação ao leitor, características coercitivo. Utilizar linguagem objetiva simples. Ok, vamos lá. Instituir ao leitor acerca de um procedimento. Então, se é um procedimento, ao leitor, né, cara? Como você deve agir a uma determinada ação. Então, instruir ao leitor acerca de um procedimento. Como você agir em uma determinada situação. Então, em determinada forma, em determinada correção ali da leitura, que ação que está acontecendo, ok? Vamos lá. Agora 2. Exige que o leitor proceda uma determinada forma, procedendo, prominando da determinada forma, isso. Uma determinada forma, ok? Então, quando fala em texto prescritivo, fala em exigência, é obrigatório de algo. Como ele é obrigatório a seguir aquela forma do texto que está te dizendo, como receita, como um bolo, como a bula do remédio, ok? É aquela forma, o modo de ser usado. Não permite a liberdade, a atenção ao leitor, característica coercitivo. Então, não permite ao leitor uma característica, ok? Você não tem liberdade de agir em outra forma, tem que fazer o que está ali. E o caráter coercitivo é obrigatório e agir na maneira que está lá, não em outras maneiras, e não fazer em outras formas, pois deve estar errando e falhando. Linguagem simples e objetivas. Então, se você não fazer daquela forma que ele pede, que lhe ordena, você deve estar falhando, deve estar errando, porque não é daquela maneira, daquela forma. Mesma coisa que a receita do bolo, você tem que seguir aquelas regras, tem que seguir aquela determinação que está ali na receita, senão dá errado, ok? Senão não fica uma massa boa, senão a massa não cresce, senão o bolo fica murcho, ok? Então, não permite a liberdade de atenção ao leitor, características de coercitivo. Utilizar linguagem objetiva e simples. Então, ele tem que usar a sua linguagem objetiva, tem que ser objetivo,
tem que ser simples, na maneira e forma que ele possa determinar aquela regra, entendeu? Prescritivo. Uma predominante verbos, é um predominante verbos no infinito, imperativo ou presente, do indicativo com indeterminação do sujeito. Então, utilizar predominante verbos no infinito. Então, tem que ter verbos no infinito. Imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Então, exemplos: cláusulas de contrato, leis, código, constituição, edital de provas de concursos públicos, regras do trânsito, etc. Então, tudo é um contexto, tudo é uma regra. Se você não seguir, você é prejudicado, penalizado pela sua ação. Ok? Como que é restritivo, que é restritivo, prescritivo é essa situação. Prescritivo, se você não seguir aquela forma, você é penalizado pela ação errada que você fez. Como toda essa situação, como um concurso público, o edital da prova. Então, regras de trânsito você tem que respeitar, senão você é penalizado ou acaba acontecendo algo mais sério com você. Cláusulas de contrato. Cláusulas deve ser um contrato, porque aquele contrato, aquela forma tem que ser seguido. Então, como leis, códigos e constituição. A constituição tem que ser seguida, aquela forma, aquela regra, aquela situação. Tá. Então, ok. Então, dá número 1 aqui. Faça butir do infinito e imperativo que é preciso fazer implementar que todas essas formas são ordens para você. Fazer butir, então, todas essas informações são regras, são ordens, circunstâncias para você seguir aquela maneira, daquele jeito que está te ensinando. O texto presoritivo é uma exigência e ordem, pois certo, obrigatório. Então, prescritivo e presoritivo. Então, é uma ordem, é o mesmo, mas errei a letra. É uma ordem a você, o que deve ser feito, senão ser penalizado, senão dá errado, você não consegue acertar a situação se você não fazer daquela forma. Qual é a diferença? Injuntivo e prescritivo. Foco. Ambos fornecem instruções ao leitor. Ambos eles fornecem uma instrução. O que é instrução? Uma maneira de você fazer. Um manual, você não sabe, você vai pelo manual ali, você vai descobrindo qual é a forma certa, qual é a correção certa, qual é, senão você não vai saber, senão você acaba estragando. Então, diferença. Grau de obrigatoriedade existente no segmento das instituições dada. Insultivo. Tem a ideia de ele fornecer instituições em reação de algo. Então você reage a algo. Okay. Diferença. O grau de obrigatoriedade em cada tipo de texto injuntivo traz passo a passo de alguma coisa. Injuntivo
ele traz passo a passo de algum objeto, alguma coisa. Então, injuntivo, informa, aconselha, ajuda e recomenda. Então, te informa, te aconselha de algo e te ajuda de alguma maneira. Então, tá. Exemplos. Manual de inscrição. Manual de inscrição pode ser de um concurso, de uma prova ou de algum campeonato. Receita de bolo. É a forma que acabamos de dar exemplo, porque ela tem uma regra ali que tem que ser seguida aquilo ali, senão o bolo dá errado. Bula de remédio. Também a bula de remédio está dizendo para que especificação é aquele remédio, para que ele é mencionado e para que tipo de dor, de doença, problemas e etc. É essa situação que acontece. Então, é uma receita. Tem que seguir o que está ali. Como bolo, se você mudar a ordem, é sua opção. Você mudar a sua opção, porque daí você acaba errando, você acaba não acertando o bolo, você acaba não tendo problemas em vez de acertos, tendo situações complicadas para o teu lado. Então tá. Prescritivo. Prescritivo. Imposição. Exige que o leitor proceda a uma determinada forma. Então, te exige, te obriga a você fazer daquela forma, daquela situação exata que ele está te ensinando ali. Não há liberdade de atuação ao leitor, porque não há liberdade a ele. Ele é preso àquela situação. Ele tem que fazer daquela forma e não tem. Então, caráter de coercitivo. Então, vamos ler. É uma lei, uma constituição, um contrato de trabalho. As regras que estão ali devem ser obrigatoriamente serem seguidas. Então, uma coisa com contrato de trabalho, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir aquilo, as normas da empresa. Não tem, porque é a regra da empresa, é uma coisa que uma empresa, você entrar numa empresa. Se você não seguir as leis, pode ser banido. Você pode ser numa empresa dispensada, você pode no trânsito ser preso se bater em alguém, algo assim. Se você pegar um manual, receita de bolo ou remédio em um manual como uma maneira de fazer e preparar aquilo. Então, ele tem a sua maneira e seu jeito de fazer aquilo. Cada um tem o seu jeito, mas tem que seguir a mesma ordem, a mesma coerência. Se pegar algo de lei e não obedecer, consequências terão. É óbvio. Se você pegar alguma coisa da lei e você não obedecer como polícia, você é penalizado. Manual de edital de concursos. Isso aqui é complexo, completo para você. É prescritivo. São as regras daquele concurso. Se você não agir da forma que o edital você poderá ser desclassificado se você não seguir a forma correta que o edital está pedindo, você é desclassificado. Ele traz quais conteúdos deverá ser estudado. Ele traz quais conteúdos deve ser estudado. Completo para você, ele é tudo completo. Ele te mostra qual a forma, quais são os conteúdos, o edital do texto que está ali na prova, tudo. É coercitivo, é obrigatório, Tudo aquilo ali você deve estar seguindo ali da prova, porque é obrigatório um edital, ok?